Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Relatório da CPMI do 8 de janeiro, entregues nas mãos de Moraes, não cita ameaças ao ministro. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou os eventos de 8 de janeiro, não encontrou evidências de ameaças de morte contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, conforme apontada em entrevista ao Globo. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, assim como sua equipe de assessores e investigadores, não tiveram acesso a quaisquer documentos ou apurações que corroborassem as declarações feitas por Moraes ao jornal. De acordo com Moraes, as investigações sobre o 8 de janeiro revelaram que ele era um dos principais alvos dos conspiradores. Ele mencionou planos que incluíam sua prisão por forças especiais do Exército e subsequente assassinato sob custódia ou até mesmo enforcamento na Praça dos Três Poderes. No entanto, tais alegações não foram corroboradas no relatório da CPMI, que abrangeu 1.333 páginas e não mencionou nenhum plano para assassinar o ministro do STF. Este relatório foi entregue às mãos do magistrado pela relatora. Oposição cobra de Moraes prova sobre plano de enforcamento. Augusto Nunes chama ministro de mentiroso. Veja o vídeo. Parlamentares da oposição criticaram o ministro Alexandre de Moraes e pediram que ele apresente provas do plano para enforcá-lo. É o caso do deputado Sóstenes Cavalcante, que afirmou, aspas, Moraes precisa apresentar provas. Caso contrário, não passa de uma fake news. Fecha aspas. A CNN, o senador Jorge Seife declarou, aspas, certamente há distopias nessas ameaças. Se estão abertos inquéritos, saberemos ou não a verdade. Mas a se basear pelas agressões na Itália, precisamos aplicar bom desconto, fecha aspas, Augusto Nunes. Falamos muito aqui ontem no programa, né? Alexandre de Moraes concedeu uma entrevista ao jornal o Globo, disse que havia 3 planos, 2 envolvendo a morte do ministro, um sequestro, mas ele não apresentou provas nem identificou aí possíveis autores desses planos. Bom. E você tem algumas teses, né, Augusto? Tenho, mas ele já devia explicações sobre o bate-boca em Roma que ele transformou, que ele tenta transformar em crime. Tá, eu afirmo que houve um bate-boca no máximo, se aconteceu em Roma. Portanto, ele mentiu. Se divulgou uma fake news, já devia estar no inquérito que ele conduz há 5 anos. Aliás, ele tem 7 inquéritos, todos sigilosos, que abrangem tudo. 7 inquéritos no mínimo, que ele não poderia ter aberto, não cabe a ele. Tá? Ele atropelou o sistema acusatório brasileiro para fazer isso. São 7, ainda se gaba de comandar uma vara criminal que lida com 2.000 processos. Então ele tem de explicar imediatamente tem de explicar o caso de Roma e do aeroporto de Roma e esta fantasia. Eu afirmo que o ministro Alexandre de Moraes divulgou uma invencionice de 5ª categoria. Ele está mentindo. Então tem de provar o que diz. Se não provar, tem de se incluir imediatamente ou no inquérito das fake news ou em qualquer outro inquérito que ele conduz, que tenha lugar para todo mundo lá, desde que não tenha votado no Lula. Então, estamos esperando que ele prove. Não adianta alegar agora que o inquérito é sigiloso. Se for sigiloso, ele cometeu outra ilegalidade. Baseado em informações que ele não poderia tornar públicas, ele divulgou ou a divulgou. Ele afirma que havia um plano para enforcá-lo, né? Ou sequestrá-lo, mas de qualquer forma ele seria assassinado. Ele, né, no detalhe que você pega o mentiroso, né? Seria o primeiro caso no mundo que pode vir de qualquer história contada pelo cinema ou pela ficção,
em que o sequestrador ou os sequestradores fogem por uma rodovia entre a capital do país e uma capital de estado. Né? Quando rodovia, o cinema ensina isso. Nenhum ladrão principiante faz uma coisa dessas. Vai pela estrada secundária, que é menos insegura. Segundo, quem planejou isso aí? Ele disse que havia 3 possibilidades. Portanto, o grupo, a quadrilha que pretendia matá-lo, tem 3 tendências. Identifique alguma. Quais são? Eles discutiram isso aí, foi durante a preparação da minuta, né, do único golpe com minuta do mundo, da história. Quem são os líderes das tendências? Quem é que pretendia pendurá-lo na Praça dos Três Poderes e mais? Onde? O Niemeyer dificulta isso aí. A arquitetura, o Dezetahana entende disso bem mais que eu. Eu quero saber onde é que ele penduraria, onde é que eles queriam pendurar o Alexandre de Moraes. Onde? No Congresso? Naqueles monumentos, tá, com curvas do Niemeyer, que ali atrapalha tudo. Ele está se imaginando que é o novo Mussolini brasileiro. Houve uma insurreição popular na Itália e as coisas são perfeitamente explicáveis. Aqui, quem sabe é para ligar o fascismo, por isso que ele seria enforcado. Então, de novo, isso aí, se alguma criança contar, fica com fama de mentirosa. E os professores que eu vi, pelo menos os professores do meu tempo, chamariam os pais. Olha, teu filho está meio imaginoso demais, aí está exagerando, vê se ele não está com algum problema. Então não tem como escapar. Ele que conte o que aconteceu e mais. Se ele for coerente, ele tem que coerente, ele está envolvendo na ilegalidade que praticou os jornais, os meios de comunicação que o entrevistaram. Eles não estão querendo aprovar uma lei aí dizendo que o veículo é responsável pelo que publica. Então, quero saber também o que ele pretende fazer com ele próprio, foi para o Globo. E ele deu mais uma entrevista. Para a Veja também. Para a Veja também. E aí? Publicar uma coisa dessas, sabendo que é mentira? Qualquer foca de redação, qualquer jornalista principiante ia ter que convencer um editor que fosse sensato para publicar uma coisa dessa. Não, é o Alexandre, vai direto. Queriam me matar, isso aqui. Aí aparece o Valente. Mas, tudo bem, não aconteceu nada. Então, não me preocupei. Não se preocupou, mas mantém o esquema de segurança com 8 pessoas. 8 funcionários pagos por nós. Então é o seguinte, sem meias palavras. Cometeu uma ilegalidade ao divulgar versões atribuídas às investigações sigilosas. Não podia. Segundo, já não podia ter aberto o inquérito, repito. Segundo, precisa dizer se nesse caso o veículo que divulga mentiras também merecia ser punido. Terceiro, ou prova ou se coloca, não, ele diz que é tudo, né? Ele se apresenta como tudo num inquérito. Ele é vítima, ele é o detetive que apura tudo em 1 minuto, ele é o delegado que prende, é o promotor que acusa, é o juiz que condena e é o juiz que também rejeita os recursos. Pois bem, nesse caso, ele entra como autor da fake news, aí fecha o círculo. Mentiu sobre o caso de Roma, está mentindo sobre o enforcamento, que olha, nem em filme do Woody Allen essas coisas acontecem na América Latina. Declarações de José Múcio, ministro da Defesa do governo Lula, irritou integrantes do PT. Veja o vídeo. José Múcio, ministro da Defesa no governo Lula, admitiu que não houve tentativa de golpe nos atos do 8 de janeiro
Em entrevista ao jornal O Globo, publicada hoje, Múcio disse que as manifestações não tiveram um líder. Pode dizer assim, não, o governo anterior tinha pessoas que desejavam um golpe, mas não havia um líder. Que dissesse assim, nós queremos, eu sou o chefe, vamos. Não existe uma revolução sem um chefe. É só ir na história, tem sempre um responsável. Na realidade, as instituições não queriam um golpe. Podia ser que até algumas pessoas que fazem parte da instituição quisessem um golpe. Vou repetir um exemplo que eu dou sempre. É a história de um jogador indisciplinado dentro de uma equipe de futebol. O indisciplinado sai, a equipe continua. A instituição não queria golpe. Ficamos bem perto assim, das pessoas, não havia um líder, não havia um chefe, não havia uma pessoa para fazer conversar, negociar. Eram senhoras, crianças, rapazes, moças, como se fosse um grande piquenique. José Múcio Monteiro também reconheceu que houve erro na condução das autoridades sobre o acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Fomos dentro do que a lei mandava. Por que a justiça, então, não determinou que se tirasse? Por que tinha que ser um ato imposto pela defesa? A justiça não tirou, só tirou no dia 8, depois do dia 8. Mandou tirar no dia 8. O ministro Alexandre de Moraes mandou que se tirasse. Poderia ter mandado dia 7, poderia ter mandado dia 6, dia 5. Não poderia partir de nós isso. E aí, Alexandre, essa não é a primeira vez que o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, dá declarações nessa linha, em contraponto ao que defende o governo. Numa entrevista recente ao portal UOL, o Múcio não chamou os manifestantes de golpistas, ele usou o termo baderneiros, para chamar ali, falou que eram baderneiros que não representavam a sociedade, para se referir a quem estava ali envolvido no 8 de janeiro. É bem diferente do que tenta impor essa tentativa de golpe desse governo. Eu vou me permitir chamá-lo de Zé Múcio, que a gente é amigo desde a juventude. E ele é muito coerente e muito homem de diálogo. E tudo isso que ele diz é verdade. Está dizendo absoluta verdade. Eu acho até que, eu não sei se eu não ouvi esse trecho, que ele tenha falado lá sobre o acampamento na frente do QG, que poderia ter saído no dia 1º. Vai lá e explica para as pessoas, olha, por favor, saiam daqui, já não há mais ambiente para vocês continuarem. Até logo, se vocês quiserem carona, a gente leva até a rodoviária e não naquela história dos ônibus, em que as pessoas foram vítimas da chamada perfídia. Tem toda a razão. Houve os baderneiros que entraram, não sei se teve gente que entrou antes para quebrar antes, porque há indícios disso também. Mas certamente alguém pode provar isso, pode demonstrar. E as outras pessoas são manifestantes, pessoas ingênuas, inocentes. O próprio ministro Alexandre de Moraes disse na tal entrevista dele que são pessoas de classe média e do interior. São de classe média pessoas pobres também, que vieram sonhando um grande sonho que não foi realizado, ficaram frustradas e não sabiam o que fazer e foram para lá. E teve essa explosão final da invasão dos prédios públicos e, pior de tudo, a quebradeira. Mas ele está perfeitamente com a razão quando diz, olha, não tem líder, estão querendo inventar um líder. Essas fishing expeditions na casa de muita gente, procurando alguma coisa, não acharam até agora. Fishing expedition significa anulação de prova quando é traficante. Quando é suposto crime político, aí não. Aí vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa para o inquérito. Estão querendo achar o líder. E até agora não acharam, faz um ano, e não acharam. Não tem líder, não tem arma. É o golpe sem arma, o golpe com Bíblia, o golpe das velhinhas, que algumas estavam dentro do palácio ou dentro do Congresso para se livrar da fumaça das bombas que estavam sendo jogadas para dispersar a população. Então é isso. E o ministro está dizendo isso, o ministro da Defesa, ele sabe bem o que está dizendo. Ele conhece a política brasileira, desde dos anos 70, que a gente conversa sobre política brasileira, ele conhece muito bem. E está tendo a hombridade, o caráter principalmente, de dizer e repetir isso que ele expressou nessa entrevista.
Parabéns, Zé Múcio. O Alexandre fez menção aí à coerência do ministro Múcio, com a qual eu concordo, não só a coerência, como o que disse o Alexandre, mas tem um negócio que chama-se resiliência de coerência, aí é caráter, coisa que o Alexandre também já fez menção sobre o Zé Múcio. Ele tem dito isso desde o começo. E olha que o governo está tentando fritá-lo desde lá de trás. Aliás, está tentando fritar. O PT reclama, há um incômodo de novo com ele, porque ele insistiu no que realmente aconteceu. Aliás, ele faz uma recomendação, vamos à história. É claro que para ir à história as pessoas precisam ler. Eu me pergunto quantas pessoas desse governo leem de fato. Mas vamos lá, esse é um outro detalhe, é um problema de má formação acadêmica, escolar dessas pessoas. Elas têm chance de fazer, isso aí é um problema mais fácil de resolver do que qualquer outro que nós vamos discutir nesse programa. Agora, de novo, o ministro está dizendo isso. Mas aí vamos lá. Como que se resolve uma situação como essa? A gente está procurando grandes homens da política brasileira. Hoje, dentro do governo, um grande homem da política brasileira é o José Múcio. Porque ele está desde o começo. Se houvesse uma novidade obviamente, que o desmentisse, ele também traria público. Mas durante todo esse tempo, nós estamos falando de mais de um ano, quase um ano, né? Amanhã, na segunda-feira, um ano do que aconteceu lá no dia 8 de janeiro do ano passado. As evidências são de exatamente essas pessoas, que foram, sim, talvez, vou usar uma expressão que usamos no programa de ontem, um sonho tresloucado, de achar que no domingo vão tomar a Praça dos Três Poderes e as coisas vão se alterar. Não iam se alterar. Óbvio que as pessoas estão incomodadas com a eleição do ano passado, não, do ano retrasado, perdão, da forma como aconteceram. E isso, obviamente, não terminaria bem. Esse incômodo não pode existir. Quando o TSE era questionado a todo momento sobre a lisura das urnas, o órgão público tem que entender que se for perguntado 1000 vezes, vai lá e responde as 1000 vezes. Se for perguntado outras 1000, responde de novo. O órgão público tem dever de prestar esclarecimento. Você não concorda comigo, você não gosta da minha explicação, então eu vou te mandar prender. É o que está acontecendo isso. Stalin, as pessoas jantavam com Stalin e depois morriam de madrugada, a pedido dele, assassinato. Quer dizer, quando você discorda de alguém e você pune essa pessoa porque apenas há um questionamento, sim, às vezes que por mais que seja, talvez, um pouco mais exagerado, mas de novo, vamos à história de novo, como recomendou o ministro Múcio com muita propriedade. Olha para o que foi o então opositor Luiz Inácio Lula da Silva durante a vida inteira dele. Não houvesse a democracia na qual ele bebeu da fonte, ele não existiria na política hoje. Além do Lula, eu coloco todas as outras pessoas que estão no poder hoje em Brasília. Todas elas se beneficiaram desse amplo espaço de democracia que, sim, desde a redemocratização já havia, com o show, a censura que se deu, a censura já morreu, né? E depois tudo confirmado na Constituição Cidadã de 1988 do Dr. Ulisses. Essas pessoas todas se beneficiaram disso. Uma vez no poder, faz-se um consórcio, faz-se ali, sei lá, uma oligarquia, e agora vamos punir todos os outros. Isso já deixa de ser democracia. Daí que você olha para a Constituição hoje, você fala, nossa, como eu vou resolver os problemas apenas com a Constituição? Não que ela seja ruim, é que ela foi feita para ser uma Constituição e ela determina num país democrático. Mesmo assim, e de novo, eu vou me juntar ao Alexandre Garcia na homenagem ao ministro Múcio pela coerência e a resiliência na coerência dele que se transforma em caráter. De continuar dizendo o que realmente foi, independentemente do que pensa o ministro Alexandre de Moraes. O ministro pode pensar o que ele quiser, o problema é o que ele faz. E faz fora da Constituição. E diz que está obedecendo, que a ideologia do Supremo, foi essa a frase dele, né? A ideologia do Supremo é a Constituição. Ministro, qual Constituição? Porque aqui eu li, e me perdoe, nesse direito não vou lhe dar. Eu sei ler, sei interpretar texto. E devo isso à dona Toninha, o seu Sérgio, a dona Tereza e a dona Beatriz, que foram os meus professores no começo da minha vida. A minha tia Josi também, que foi informal. Mas enfim, eu aprendi a ler, aprendi a escrever e aprendi a interpretar texto. Esta Constituição não permite nada do que está acontecendo, que vem do TSE ou do Supremo Tribunal Federal. Daí fazer um evento no dia 8, e se referir àquelas pessoas todas como golpistas, independentemente da individualização da conduta. Não. É com isso que as pessoas estão incomodadas no país. Porque por crise econômica ninguém morre nesse país. As pessoas insistem, vão lá, resolvem. Veja o que foi o Plano Real.
O Prêmio Nobel se envergonha de não ter se dado ao Plano Real, que foi magnífico, uma engenharia financeira fantástica. Ou seja, esses problemas a gente consegue resolver. Eles demandam tempo, dói, enfim, mas tudo bem, a gente resolve. As brigas políticas, as questões, as querelas políticas, por mais graves que sejam, a gente também resolve. Temos história para mostrar que conseguimos resolver. O que a gente não consegue resolver é quando o poder absolutista toma conta de tudo e se acha acima de todos os outros e, bom, usa o poder de um inquérito que não acaba nunca para calar as pessoas e calar os críticos. Isso não é democracia. Valdemar da Costa Neto revela os planos do PL e deixa a esquerda em desespero. É isso mesmo. Em uma perspectiva audaciosa para as eleições de 2026, Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, fez previsões que têm reverberado intensamente no cenário político brasileiro, deixando a esquerda particularmente inquieta. Em uma entrevista recentemente ao podcast vinculado à página oficial do partido, Costa Neto declarou que, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL tem como meta conquistar uma presença dominante no Senado Federal. Segundo o presidente do PL, o planejamento estratégico do partido inclui eleger nada menos que 35 senadores a partir de 2027, um aumento significativo em relação à atual composição. A projeção sugere que o partido poderia assumir o comando da Casa Alta do Legislativo brasileiro, um poder que, dentre outras competências, detém a capacidade de vetar projetos e fiscalizar os poderes executivos e judiciário. Além das significativas presenças no Senado, Costa Neto antecipa que o PL poderá ampliar a sua bancada na Câmara dos Deputados, alcançando mais de 130 deputados federais. Uma representação legislativa robusta poderia dar ao partido uma influência determinante da direção das políticas públicas e na governabilidade do país. Valdemar da Costa Neto apresentou essa visão estratégica como uma reviravolta eminente que colocaria a direita no controle das agendas legislativas mais importantes do Brasil. A conquista de uma maioria consistente no Senado fortaleceria a posição do partido nas negociações políticas e na elaboração de legislações, o que, segundo ele, representaria um cenário desfavorável para as facções de esquerda. Nosso partido em melhores condições na próxima eleição. Na próxima eleição, nós queremos eleger de 130 a 140 deputados federais. Vamos bater o recorde na história. Nenhum país nunca elegeu isso. Eles juntavam depois, que antes você podia trocar de partido como se trocava de roupa. Mas aí eu pretendo fazer isso, ter um maior partido. Nós devemos ter em 2026 a maior bancada no Senado. Vou te dizer como. São 2 vagas para o Senado. O segundo colocado se elege com 18%, 20%. Porque saem muitos candidatos e não tem segundo turno. O Bolsonaro vai fazer uns 25, nós temos 12 lá. Nós tínhamos que pegar esses 6 para ter mais gente. Mas vamos lá. Nós vamos fazer, na minha opinião, com o que nós temos lá, nós vamos bater aí uns 30, 35. Nós temos 10, 12 que votam com a gente. Tereza Cristina, Damares e tal. Votam com a gente. Então nós vamos fazer o presidente do Senado em 2026. Pode escrever isso. E nós vamos mudar a história desse país. Pode escrever isso. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.